Olá, tudo bem? Eu sou a Luciana Regis, sou professora substituta da Fafidam, campus da UES aqui no interior em Limoeiro, tá? Venho compartilhar com vocês as informações da disciplina de Ceará 1, para o caso da EAD Reoferta, tá bom, meus queridos? Vou explicar para vocês como foi pensada a disciplina, como foi organizada do ponto de vista metodológico, e a partir disso vou destacar também as avaliações, as modalidades, todos esses elementos necessários para a gente compreender efetivamente o andamento, o transcorrer da disciplina, tá bom? Serei a professora da disciplina. Vou gravar vídeos que serão postados a seguir com o conteúdo que será trabalhado, tá ok? Então, vamos nós. No primeiro módulo, foi organizado como o olhar do outro, a comissão científica no Ceará. O que significa esse módulo? Esse módulo apresenta justamente com os textos do Antônio José Alves Oliveira e do Raimundo Jussier Souza, a visão que foi criada, que foi inventada, que foi construída sobre o Ceará pelo outro, pelo que vem de fora. E para esse caso, para esse módulo, com a comissão científica, né, que olhar a ciência projetou sobre o Ceará. Um Ceará esse que ainda era capitania. Então, vale a pena entender direitinho essas leituras. Não são leituras muito extensas, mas são leituras pertinentes, são leituras necessárias, que vão dar lucidez sobre esse olhar científico, sobre essa comissão científica, sobre a projeção desta visão sobre o Ceará. Que é muito bacana a gente entender isso, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho aqui nesse módulo sobre a comissão científica, que vem pelo século XVIII ao Ceará, e faz uma análise desde a botânica, a geografia, a geologia, o cotidiano, os hábitos. Então, traz uma informação, traz uma série de notas para a gente tomar nota aqui sobre um Ceará que é em grande medida desconhecido, tá? Por nós. E esse Ceará que é conhecido pela presença e pelo estranhamento do outro. Muito bacana. Ainda sobre esse olhar científico, nós temos o texto do professor Jussier, que vai trazer aqui as exposições universais, que é um assunto que muitas vezes é esquecido, mas que é muito bacana para a gente entender o que são as exposições universais. Mais à frente a gente vai debater um pouco sobre isso, tá? Então, é um artigo, então tranquilo para a gente ler, entender, compreender, né? Senão, estamos aqui para quê? O módulo 2, colonização cearense, pecuária e formação espacial. Para esse módulo foram destacados os textos do professor Clóvis, de arquitetura da UFC, que é referência nos estudos sobre organização espacial da colonização do Ceará, e o texto do professor Almir, né? Também na UFC. Por quê? Porque são textos que dialogam no sentido de compreendermos que Ceará é esse que se construiu. O texto do professor Clóvis, ele vai trazer justamente como a organização espacial, ela tem uma proposta política e econômica na sua organização. Então as coisas não são porque são, elas são porque existe toda uma intencionalidade delas serem. Então não podemos esquecer isso, é crucial, não só na história do Ceará, mas do Brasil em geral, em toda a perspectiva da história, a intencionalidade. Então, olhem para os objetos de vocês, olhem para esses textos com estranhamento. As coisas não são porque são. O texto do professor Almir, ele é referência. Por quê? Porque o texto do professor Almir, ele vai justamente tratar aqui da questão das charqueadas como uma operação econômica que fundamenta e que serve de base para a constituição dessa economia do gado, a economia do charque, que modifica desde a condição econômica ao patamar do Ceará,
em relação ao Brasil nesse período, né? Principalmente no século XVII, século XVIII. O Ceará vai tomando, através da economia, vai tomando uma organização, uma forma de diálogo também, né, com outras capitanias. Então é bem bacana essa relação, porque durante muito tempo o Ceará ficou subjugado a Pernambuco. Então é importante a gente entender essas relações e como a charqueada ela traz uma nova perspectiva econômica, política, social para o Ceará, tá certo? Módulo 3 é um módulo muito bacana, que é um módulo que traz uma perspectiva diferente para a gente entender esse Ceará. É uma perspectiva da história ambiental. Legal, né? O módulo 3 é Sertões e Ribeiras, Economia, Espaço e Natureza. No módulo 3, são 3 textos, tá? 3 artigos, são artigos e capítulos, mas também não são textos muito longos, porque que o interesse é que vocês aprendam. Então, leiam todos os textos que foram colocados aqui, que vocês vão ver como eles dão lucidez para vocês saírem daqui craques em Ceará, tá? O primeiro texto é Viver e Morrer, a análise sobre as configurações sociofamiliares da freguesia de Limoeiro, que é da professora Elis Gardenha, da UES. Esse texto, gente, traz muitas informações, traz muitos debates sobre como se constituiu, como as famílias são importantes para se entender, como o cotidiano, como as táticas de sobrevivência, desse viver e desse fazer-se morrer são importantes para a gente compreender o que é o sertão, né? E como esse viver e morrer está vinculado às ribeiras. Então a gente vai ter a ribeira aí servindo como fronteira dessas relações, servindo como elemento central dessas relações, né? As pessoas se instalavam nas ribeiras, as pessoas recortavam suas propriedades pelas ribeiras, as pessoas rivalizavam, viviam e também morriam em prol delas, né? O segundo texto, do José Nilo, é um texto muito interessante, que ele traz abastecimentos de água do Brasil setentrional, a gestão hídrica em Aracati. Então, a disputa por água, né? Como a água, ela é uma experiência, um elemento caro na história. Então, vamos entender por quê. Então, quem detém a água hoje, quem deteve a água no século XVII, século XIX, tinha poder. Água é poder. Água é vida. Dominar a água é dominar as condições de vida e de existência. Então, a gente vai entender isso bem direitinho. E no terceiro texto, do professor Antônio Otaviano, que não é novidade, Entre Paredes e Bacamartes, Histórias da Família, no Sertão da Pecuária, a gente vai entender justamente como essas relações sociais que são constituídas no sertão do Ceará, elas são questões não é institucionalizadas, são questões legitimadas pela violência. Então, entender que violência é essa, entender como se gerava, quais os lugares sociais do ser homem e ser mulher nesse período, tudo isso perpassa o texto do professor Antônio Otaviano. No último módulo, são 4 módulos, tá? O último módulo só tem um texto, mas é um texto muito importante para a gente entender. Esse texto, gente, está centrado naquela perspectiva da historiografia brasileira que busca analisar as identidades, né? A gente tem um primeiro momento da corrida pelas identidades nacionais no século XIX, principalmente com o IHGB. Depois, a gente tem um processo de fortalecimento das identidades ditas regionais. Essas identidades ditas regionais, elas vão ser pensadas aqui no nosso programa no módulo 4, através do texto do professor Regis Lopes, da UFC. Passado Sedutor, a história do Ceará entre o fato e a fábula. Então, esse texto é um texto intrigante, é um texto realmente sedutor, como o próprio autor propõe. Por quê? Porque ele coloca em xeque justamente
as teorias tradicionais da colonização do Ceará, da identidade do Ceará, relacionado ao mito, a perspectiva da Iracema, né? Então ele vai estar discutindo o mito, ele vai estar discutindo o que é legítimo ou não no passado, o que é fato, o que é fábula, vai trazer muito a ideia da história e ficção, que é importante a gente discutir, que no vídeo também eu vou tratar direitinho, tá certo? A seguir, eu já apresentei para vocês os módulos, os textos, tá? Eu quero trazer para vocês vão ter como atividades avaliativas, tá? Eu quero tratar com vocês a avaliação. Um segundo. Pronto. Na avaliação, vocês serão avaliados de duas formas. Vocês vão trazer um fichamento, tá? Vocês vão fazer um fichamento do texto que eu coloquei aqui para vocês, que é um texto lá do módulo 1, que trata sobre a comissão científica, sobre o pensamento científico, sobre o Ceará, que é o texto do Antônio José Alves de Oliveira. Em seguida, essa é a primeira avaliação, o fichamento. A segunda avaliação será o fórum, tá? Então, o fórum vocês vão continuar com aquela mesma dinâmica de destacar problemáticas, destacar questões centrais, usem as palavras de vocês. O Ctrl+C, Ctrl+V, gente, não conta. Então, vocês podem até fazer, pessoas que participam muito no Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes reclama da nota não ser uma nota favorável, mas é porque nós buscamos que você reflita, que você traga as suas contribuições para o fórum. Então leiam, reflitam, proponham questões, destaquem contradições. Não concordo, a gente tem que ver por outro ponto de vista, outro autor não traz essa referência. Então, essas questões elucidam, possibilitam, né, que o colega, que nós todos, de forma coletiva, refletirmos sobre a história do Ceará, tá? Seguindo, né, as questões do fórum. Então, o fórum tem a mesma dinâmica do fórum que vocês participam. Então, tá tranquilo, não tem novidades nesse sentido. Mas é preciso que vocês participem. É preciso que vocês tenham clareza nos debates, domínio sobre o conteúdo estudado, domínio sobre os textos debatidos, compreensão dos temas, compreensão do processo histórico, aplicação de temas, como aquela temática pode ser usada no cotidiano da escola, no cotidiano da sala de aula. Isso é muito importante. E por último, evitem plágio em todas as atividades, tá? Esses critérios avaliativos são os critérios avaliativos do fórum, mas servem para o fichamento, servem para todas as atividades da EAD. As atividades que são Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, plágio, são atividades desconsideradas, tá certo? Então, para a gente não ter problema, a gente evita desde agora, ok? Seguindo, avaliação virtual. Vocês farão duas avaliações virtuais. A primeira avaliação virtual será de 10 questões, todas as questões objetivas. E depois, no segundo momento, vocês farão mais 10 questões objetivas. São duas avaliações virtuais, cada avaliação com 10 questões objetivas, tá? Então, prestem atenção. Prestem atenção, porque foram questões selecionadas em outros programas, em outros certames. São questões que foram criadas também, mas foram questões que foram aproveitadas de outras seleções, que trazem esse debate sobre a experiência da colonização do Ceará, tá certo? Em tese, essas são as questões, essas são as informações necessárias para a disciplina de Ceará, tá? O que eu vou orientar para vocês desde agora? Desde agora, eu peço que vocês leiam
eu peço que vocês estudem, peço que vocês analisem esse material, é um material que tá bacana, é uma disciplina que é uma segunda chance, então vamos aproveitar, tá certo? Estarei por aqui trabalhando com vocês, virtualmente com os vídeos, tá certo? Mas nos encontramos pelos polos, nos encontramos em outros espaços, tá bom, pessoal? Tudo de bom, boa disciplina e estamos por aqui. Abraço!